Gente, como que vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre de onde vêm os nossos comportamentos. E por que é interessante, né, gente, eu saber de onde vem o meu comportamento? Bom, quando eu sei de onde vem o meu comportamento e como ele é produzido e como eu consigo alterar o meu comportamento, eu consigo, obviamente, selecionar aqueles comportamentos que no meu dia a dia vão me levar a melhores resultados frente àquilo que eu desejo materializar na minha vida, frente a algum objetivo específico, frente a uma meta que eu desejo concluir naquele momento, frente a uma personalidade que eu quero construir para mim, uma nova persona, um novo jeito de ser, um novo jeito de encarar a vida. Então, quando eu sei de onde vêm os meus comportamentos e como ele é formado, eu consigo ter ferramentas para que eu modifique aqueles comportamentos que não estão sendo benéficos na minha jornada e que eu produza crie outro repertório comportamental que vai ser mais produtivo para a minha vida dentro daquilo que eu estou me propondo a ser e, né, uma nova forma de ser ali e de conquistar as minhas coisas, tá? Então é muito importante a gente ter ali o conceito de como os nossos comportamentos são formados. O quê? Não acredito. Bom, mas antes de eu falar de onde vêm os nossos comportamentos, é muito interessante aqui também eu distinguir qual é a diferença, né, entre emoção e sentimento, porque a emoção e o sentimento estarão atrelados diretamente aos nossos comportamentos. Então, à luz das neurociências, emoção é diferente de sentimento. Então, o que seria a emoção? A emoção, ela representa um conjunto de processos fisiológicos que o meu corpo produz frente a um determinado estímulo externo, ou seja, representa a forma como o meu cérebro ele interpreta e ele recebe um estímulo externo qualquer. Então, dentro desse sentido, as emoções é como se fosse uma resposta automática do nosso cérebro. É a forma como o cérebro capta aquela informação externa do meio e ele vai produzir uma série de processos fisiológicos, metabólicos, bioquímicos no meu corpo para me dar ferramentas para que eu possa me comportar frente a determinado estímulo, sempre visando a minha segurança, sempre visando a minha perpetuação, né? Visando ali um instinto de preservação. Então a emoção, ela representa muito ali um instinto de preservação. Por exemplo, eu estou andando numa rua escuro, estou sozinha nessa rua, de repente eu escuto um barulho. Automaticamente o meu cérebro capta aquele estímulo, né? Lembrando que o cérebro ele pode captar estímulos do meio externo de diferentes formas. Pode ser auditivo, tato, né? Sensibilidade, pode ser visual, enfim. Então meu cérebro captou ali aquele estímulo externo que foi um barulho. Eu estou numa rua sozinha, tá de noite e eu escuto um barulho. Qual que é a forma que o meu cérebro tem de preservar a minha vida, por exemplo, né? Ele vai produzir ali uma série de neurotransmissores, de hormônios, por exemplo, adrenalina, para que eu fique preparada para uma fuga ou para uma luta, porque é um instinto de preservação. Dentro deste conceito, nós podemos entender então que as emoções é uma forma automática de resposta que o nosso cérebro tem, né? Ele exerce frente a um determinado estímulo. Então, se é uma forma automática, instintiva, eu não tenho como modificar. Como assim? Não entendi. Isso significa que as emoções, nós não conseguimos mudar as emoções, porque ela faz parte da espécie humana. Ela faz parte de um processo automático do meu corpo, que o meu cérebro tem de receber um estímulo e automaticamente reagir frente àquele estímulo, sempre procurando a minha preservação, tá? Então, dentro desse conceito, nós não modificamos aqui as emoções. Merda.
Sabia não? E ainda as emoções básicas, né? Se a gente for falar de emoções básicas, ou seja, inerente ao ser humano, isso é um tema ainda muito debatido nas neurociências. Mas aqui, alguns autores, eles consideram as emoções básicas, por exemplo, como o medo, sendo uma emoção básica, ou seja, inerente a toda espécie humana. O medo, a raiva também é uma emoção básica, a tristeza também é uma emoção básica, o nojo também é uma emoção básica. Ou seja, é a forma, são as alterações fisiológicas que o nosso corpo tem, nosso cérebro tem de interpretar aquele estímulo. Então, voltando a um exemplo ali, por exemplo, eu estou andando numa rua deserta, está de noite, eu escutei um barulho. O que o meu corpo vai produzir ali de sensações químicas, né, dentro do meu corpo para que eu esteja preparada para uma fuga, por exemplo? Automaticamente eu vou sentir o meu coração palpitar. A minha respiração vai ficar ofegante. Eu posso colocar a mão no meu rosto, eu vou sentir que minha temperatura subiu. Então, tudo isso, todo esse aparato de alterações fisiológicas é para que eu ou lute ou corra, por exemplo. Então, tudo isso ele vai preservar, buscar a preservação da minha vida, tá? Então, é uma forma automática. E o sentimento? Quando eu estou falando de sentimento, eu já estou falando de um pensamento. O sentimento ele é formado pela forma que eu interpretei aquela emoção. Então, o sentimento, ele é algo mais racional. Quando eu falo de sentimento, eu estou falando de uma percepção que alguém tem em relação a uma emoção, aquilo que está sentindo. É a forma mais racionalizada de uma emoção, se a gente pode se dizer assim. Então, se a gente for voltar aqui no exemplo que eu dei, estou andando numa rua deserta, está de noite, eu estou sozinho, eu escutei um barulho. Qual que é a resposta automática que o meu cérebro recebe aquela informação? Então, ele vai pensar em perigo. Então, se ele vai pensar em perigo, eu vou automaticamente sentir todas as emoções relacionadas a medo. Eu vou sentir o meu coração palpitar, eu posso ficar um pouco trêmula, eu vou sentir a minha respiração mais ofegante, a minha pressão arterial vai subir, etc. Então, essas são as emoções. Agora eu olho para trás e eu vejo que foi um gatinho. Aí eu vi que foi um gatinho que fez esse barulho. Então, quando eu olhei para trás e vi que foi um gatinho, eu ressignifiquei aquele estímulo externo. Ou seja, eu ressignifiquei, eu pensei sobre aquele estímulo externo e eu dei um outro significado. Então, eu estou dizendo para o cérebro, olha, não tem perigo algum. Então, quando eu percebo que é um gatinho, automaticamente eu já sinto o quê? Qual o sentimento nesse caso? Vou sentir um alívio. Eu vou sentir um alívio, depois gradativamente eu vou sentir a minha palpitação já voltar para o lugar, eu não vou ficar mais ofegante, eu vou consertar, né? A respiração ali vai ser levada novamente para um equilíbrio. Por quê? Porque eu ressignifiquei, eu olhei para trás e eu vi que era um gatinho. Então, nesse caso, o sentimento é a forma como eu, agora de uma forma racional, aqui utilizando o lobo frontal, eu interpretei aquele acontecimento, aquela emoção. Agora eu entendi! Então, o que eu estou dizendo? As emoções representam estados fisiológicos básicos do ser humano. Eu não modifico. O sentimento já é a forma como eu interpretei aquela emoção. Então, nós temos controle sobre o sentimento. E o sentimento vai nos levar aos nossos comportamentos. Então, quando eu racionalizo sobre alguma emoção que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando, e eu dou um segundo significado a ela, eu tenho mais controle sobre a forma como eu vou me comportar. Então, o meu comportamento, ele passa a ser mais racionalizado. Então, eu passo a responder ao estímulo do meio e não a reagir. Então, reagir é diferente de
responder. Quando eu reajo, eu estou ali numa forma muito automática. Eu estou ali muito de uma forma instintiva, reagindo àquela emoção. Eu nem raciocinei. Agora, quando eu racionalizo sobre aquela situação, eu respondo aquele estímulo. Então, quando eu respondo, o meu comportamento frente àquele estímulo externo, ele vai ser mais adequado. Então, ele vai ser mais benéfico para a minha vida, dentro daquilo que eu estou planejando viver, tá? Então, vamos recapitular aqui que sentimentos é o que eu penso sobre aquele estímulo. Então, nós temos controle sobre a forma como nós vamos nos sentir frente, baseado numa segunda reinterpretação desse estímulo, tá? Então, agora voltando para a questão do comportamento. Então, comportamento é aquilo que eu decido fazer depois do pensamento. Então, como eu me comporto? De onde vêm os meus comportamentos? O meu comportamento, ele vem daquilo que eu decido, percebe? É uma decisão. Então, o comportamento é aquilo que eu decido fazer depois do pensamento, ou seja, primeiro eu penso, depois eu me comporto, depois eu respondo. Então, o nosso comportamento é o resultado do pensamento sobre os estímulos do meio. Aqui, como eu já disse, tá? Então, veja bem, pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro e esses sinais químicos fazem o corpo se sentir exatamente como você estava pensando. Então, trazendo aqui um exemplo aqui para vocês entenderem, então Vamos supor que você está no seu trabalho e de repente um colega de trabalho briga com você, te ofende de alguma forma, ou está ali te provocando, fazendo alguma coisa ali que está te desagradando. Qual que vai ser a emoção básica que você vai sentir nesse caso? Raiva. Você vai ficar com raiva, porque a pessoa está te provocando, né? Você está ali trabalhando ali, essa pessoa está te criticando, está te provocando, né? Está te afrontando ali de alguma natureza. Então, qual que é a emoção básica? Raiva. Mas agora, qual que vai ser o seu comportamento frente a esse estímulo externo que você está recebendo? Nesse caso, se você quer ter um comportamento mais efetivo, vai ser importantíssimo que você pare para pensar sobre aquela situação, aquele evento e dar uma outra interpretação para aquele evento. Então, a raiva, ela é natural, você vai sentir, você vai ter vontade de esgoelar aquela pessoa. É claro. É normal, seu coração vai palpitar, você vai sentir a sua frequência cardíaca aumentar, sua respiração vai ficar mais ofegante, é extremamente normal. Agora, se você quer ter um comportamento mais efetivo dentro dessa situação, você vai precisar reinterpretar este evento para que o seu comportamento, a sua resposta seja mais eficiente, seja mais produtiva e não te traga ali problemas nenhum ali dentro desse exemplo que eu te dei. Então, qual que é o sentimento ali que você pode produzir? Qual que é o pensamento que você pode produzir dentro dessa situação? Por exemplo, meu colega de trabalho brigou comigo, tá me xingando, tá me criticando, tá me ofendendo. De repente eu vou pensar, de repente essa pessoa não tá num dia bom também, sei lá, de repente tá com algum problema pessoal, na família, de saúde, e tá descontando aqui em mim, de repente não é nada comigo, é um problema pessoal dessa pessoa e ela tá aqui tentando aqui de alguma forma extravasar essa raiva que ela está sentindo, sei lá. Eu não vou ligar pra essa pessoa aqui não, de repente ela não tá num dia bom e tá querendo estragar o meu, mas ela não vai estragar meu dia não. Então qual que vai ser o sentimento aqui que você vai ter frente a essa situação? De repente uma indiferença. De repente uma indiferença, você não vai nem ligar para essa pessoa, então você vai pensar, bom, de repente ela tá assim, de repente ela tá passando por um problemão na vida particular dela aí, né, o problema dela não é comigo, é com ela mesmo, então eu vou deixar para lá isso daqui, vou fazer o meu serviço aqui quieta e não vou nem responder essa situação, ou então eu vou ficar na minha, etc. Então, qual que é o sentimento que você pode produzir aqui? Indiferença, ou de repente empatia, sei lá, de repente se a pessoa não tá num dia bom também, você vai deixar para lá. Então, quando você para racionalizar sobre aquela emoção que você está sentindo, você ganha o poder da resposta, e o poder da resposta vai ser muito coerente com aquilo que você deseja de
fato fazer, você não perde a razão em nenhuma hipótese, entende? Então eu só te dei um exemplo aqui, por exemplo, mas é importante. E o que acontece? Quando você para racionalizar também sobre aquele evento específico, dentro desse exemplo que eu dei, você automaticamente vai produzir um sentimento. Você pode produzir, nesse caso aqui, uma indiferença, ou você pode produzir aqui uma empatia sobre aquela pessoa. De repente você tá até ali com pena da pessoa, nossa, ela deve estar sofrendo demais aqui, para ela estar aqui desse jeito, essa pessoa deve estar com algum problemão na vida dela particular, meu Deus. Então você pode produzir de repente até uma empatia ali, sei lá. Então, quando você pensa sobre o estímulo e automaticamente você vai se sentir frente àquilo que você pensou, o nosso cérebro também ele tem uma forma muito direta de fazer uma leitura sobre o nosso estado fisiológico. Então, o seu cérebro vai entender, bom, ela está sentindo empatia, ela está sentindo paz, indiferença. Então, automaticamente, o seu cérebro vai trazer mais pensamentos que vai retroalimentar esse sentimento de empatia ou de indiferença, sei lá. Então, você vai continuar sempre pensando coisas que vão te trazer essa mesma sensação de indiferença, sei lá, empatia, qualquer coisa nesse sentido. Então, aqui nós estamos falando de uma retroalimentação também. Eu pensei, eu senti. O meu cérebro fez uma leitura fisiológica sobre o que eu estou sentindo, ele traz mais pensamentos que vão me gerar aquela nova química, aquela mesma química que está alimentando o meu organismo, né? De frente àquele sentimento. Então, aqui nós estamos falando de uma retroalimentação também. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com este vídeo aqui? Eu acho que eu me delonguei um pouco aqui no assunto. Eu estou querendo dizer que sobre as nossas emoções nós não temos controle. E sobre os nossos sentimentos nós sim temos o controle. Nós conseguimos ressignificar todas as emoções, que está relacionada àqueles estímulos externos. Então, de onde vem meu comportamento? Meu comportamento vem quando eu racionalizo sobre algum determinado estímulo e produzo um sentimento frente a um estímulo. Quando eu penso antes de me comportar, o meu comportamento ele é mais assertivo e ele é mais produtivo. Se eu não penso antes de me comportar, o meu comportamento é mais uma reação frente àquele estímulo. Então, se ele é mais uma reação, ele é uma forma mais animalesca, né? Ele é uma forma mais ali desponderada, nem sei se existe essa palavra, mas vai ser ali um comportamento que não vai me levar ali a bons resultados, porque eu não reinterpretei aquele estímulo, né? Aquele estímulo externo. Então, recapitulando, de onde vem os nossos comportamentos? Vem dos meus pensamentos que produz determinados sentimentos que vai me levar a me comportar da maneira que eu desejo, tá? Então, é importantíssimo nós racionalizarmos sobre as nossas interações ali sociais, esses estímulos do meio aqui, para que a gente consiga ali ter comportamentos mais benéficos dentro da nossa jornada, tá bom? Bom, então é esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter sido um pouco clara aqui em relação à mensagem que eu desejava passar para vocês. Bom, então um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!